E primeiramente quero agradecer a Deus, né, o Lu, pela vida do Lu e a vida dessa igreja, né? É um privilégio poder estar aqui junto com a minha família. Se tem uma coisa que eu entendo como essa casa, que essa casa é minha família. E compartilhar neste momento com a família é uma responsabilidade, porque eu entendo que a nossa celebração a gente começa lá, né, durante toda a semana, e esse momento aqui é um momento de expectativa, porque a gente fica se preparando, não sei vocês, mas a gente fica se preparando para estar aqui com os nossos irmãos, com a nossa família, porque o nosso Pai, o Deus, vai falar conosco. E aí, é uma responsabilidade, porque você se coloca nesse papel de irmão mais velho, né? E vem, agora eu vou ensinar os meus irmãos, né? E dentro daquilo que eles estão esperando o Papai do Céu falar com eles. Então é um tempo de muita graça de Deus, quando a gente se reúne. Oi, Nath. Ah, que legal. Seja bem-vinda, filha. Seja bem-vinda. Eu vi que você já estava aí na internet. A internet mostra. E quero agradecer a nossos paizão, pastora Genoveva, pastor José, obrigado pela confiança, né, no filho aqui. Quando a pastora mandou mensagem para mim, ela falou: Lúcio, queria ver se você não ministrava domingo. Daí eu falei, fiquei puxando na mente, mas eles vão viajar? Daí a primeira pergunta que eu fiz com ela: com vocês aqui? Ela, eu falei, não, legal, que legal, né? E aí, para ser mais legal ainda, todos os pastores resolveram sentar na primeira fileira. Na primeira. Até a pastora Cris está aqui, na primeira fileira. Falei, que bom, né? Eu lembrei quando eu estava na escola de líderes, a gente foi desafiado a preparar um sermão, né, era um tipo de prova, e falaram que a gente ia ministrar, ia ter que vir aqui ministrar, né? Mas a princípio era a turma, tal. E eu lembro do texto de Jeremias, né? Pois bem, eu sei os sonhos que tem para você, né? Foi esse texto que eu preparei o meu primeiro sermão. E quando eu cheguei aqui ministrar, não era para a turma, era para todos os pastores da igreja, estavam sentados assim, a primeira vez. E a gente tinha que pregar para eles o sermão que a gente escreveu. Eu falei, nossa, que legal. Eu tinha acho que uns 5 meses de convertido, né? Acho que era aí 6 meses no máximo. Enfim, então, como eu estava falando, a nossa celebração começa lá na nossa casa, né? Esse momento de se reunir é onde a gente vem aqui transbordar na vida dos nossos irmãos, se reunir como família e esperar que o Papai do Céu fale conosco. Então a gente já vem com esse coração. Não sei você, mas, né, quando a gente resolve vir na igreja, a gente quer que Deus fale com a gente. E assim como nós temos que se preparar, é um processo para isso acontecer. Porque como o nosso pastorzão diz, a gente só acessa aquilo que a gente honra. E aí a gente vai acessar os céus se a gente ir honrando Ele durante a semana. E aí a gente chega aqui para poder acessar aquilo que o Espírito Santo preparou para falar conosco. Porque Deus, Ele é um Deus de processo, é um Deus processual. Deus, Ele não é um Deus de caos, de confusão. Deus, Ele atua no caos, mas Ele não promove caos. Ele não sustenta o caos. Por isso que a gente tem que entrar para a gente poder acessar o céu, acessar aquilo que está preparado, as promessas de Deus, é um processo. A gente vai caminhando, vai se alimentando, assim como Deus vai fazendo. E hoje o câmera vai ter bastante trabalho, porque eu vou ficar para lá, para cá, né? Então Deus, Ele é um Deus de criação, da criação e da ordenação, é um Deus de ordem. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso tema de hoje é honrando gerações. De pais para filhos e de filhos para pais. Escreva-se isto para as futuras gerações. E um povo que ainda será criado louvará o Senhor. Eu não esperava na programação, não tinha o Luciano subindo aqui antes de mim. Então foi uma surpresa, assim, né? Na hora que ele subiu eu já comecei a chorar já.
E a bênção de Deus, ela é transgeracional, ela é passada de geração para geração, de pai para filho. E quanto mais a nossa família vai acessando essa bênção, mais abençoado a gente vai ficando, porque ela é transgeracional. Por isso que o texto diz, né? Escreva isso para as futuras gerações, e um povo que ainda nem me conhece, vai louvar o Senhor. E sempre quando quando a Bíblia, que Deus atua na terra, e Ele age dessa forma transgeracional, e a Bíblia, por isso que a Bíblia ele é um livro geracional, né? Quando fala de pais, sempre tem algo ligado ao pai dos pais, aos avós, e vai indo até chegar lá em Adão. Sempre que a Bíblia vai falar de geração, vai falando toda a genealogia da pessoa. Por isso que eu queria, essa é a primeira lição de hoje, já a primeira lição que nós temos, que é honre seu pai e sua mãe. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Eu não tenho mais pais vivos, né? Meu pai e a minha mãe já faleceram. Eu não vim meus pais e minha mãe não eram convertidos, né? não tinham conhecido Jesus. Aliás, mesmo que a minha avó materna era crente, né? Frequentava a quadrangular, isso, né, amor? Quadrangular. Então, na minha infância, na minha adolescência, eu tive poucos acessos. Acho que eu lembro de ter ido uns 2 ou 3 cultos com a minha avó. E a minha avó materna era católica praticante, e eu lembro de ter ido umas 2 vezes só na missa com ela. Mas de ir na igreja com meus pais, eu não me recordo. Uma vez um batizado de um primo, e a outra vez, acho que 2 casamentos de tios. Então, e eu não tenho mais esses pais vivos, né? Mas o primeiro mandamento com promessa da Bíblia é esse: honrar pai e mãe. E essa é a primeira lição. E pessoas, né, precisam ser honradas quando estão vivas. Então, se você tem pai e mãe vivo, honre-os. Honre-os todos os dias, né? Porque, como eu disse, né, eu não quero entrar muito no meu testemunho, senão a gente vai ficar aqui um tempão. Mas eu vim de uma criação, e até chegar na vida adulta, de um relacionamento, de uma família muito conturbada, né? De pai e mãe que brigavam, abuso de drogas, tudo isso. E eu tive um pai perfeito? Não, né? Mas quando a Bíblia fala de honrar pai e mãe, ele não fala de a gente honrar pais perfeitos, ele fala de honrar pai e mãe. Se você tem um pai perfeito, cheio de Deus, convertido, né, que é um homem de caráter íntegro, cara, você está entre a menor porcentagem que a gente pode falar. Isso já é uma coisa para você glorificar a Deus todos os dias, por ter crescido, estar crescendo, ter nascido num lar onde você tem pai e mãe convertidos, que servem ao Senhor. Mas quando fala do mandamento, ele não fala que a gente tem que honrar pai e mãe perfeitos, só fala pai e mãe. Porque muitas vezes os nossos pais podem ter sido vítimas também. Vítimas, né, das ações. Ele nunca recebeu essa bênção, nunca ensinaram aquilo que a gente falou, não teve alguém que falou para eles, então eles não acessaram. E não tem como a gente dar aquilo que a gente não recebeu. Então muitas vezes o seu pai pode ter sido essa vítima, porque ninguém pode dar o que não tem. E quando a gente recebe a paternidade de Deus na nossa vida, a gente compreende que todos ao nosso redor, que ainda não conhece, precisa receber para acessar a bênção que Deus preparou para cada um de nós. Como eu disse, eu não vim de um lar cristão. Eu me converti, eu tinha 22 anos de idade. É estranho falar me converti, né? No nome de Jesus, acho que uns
77 já está convertido, né, por cento. Mas porque a gente se converte todos os dias. Mas eu conheci Jesus nessa casa, sou filho dessa casa, nasci para Jesus nessa casa, naquela cadeira onde está sentado o Fernando ali, bem ali mesmo, né? Naquela cadeira ali foi aonde eu aceitei Jesus. E ali Deus, como o Lúcio falou, ali Deus me alcançou e começou um processo de transformação na minha vida. E pela graça de Deus, pela glória, pela misericórdia de Deus, toda a minha família, né? A primeira pessoa que veio para a igreja foi a Vanessa, né? Através da Cota, a Cotinha, que levou, na verdade, uma vizinha nossa que ia na cela com a Cota, né? E eu lembro da Cota indo orar lá por mim, na minha casa, lá pôr a mão na minha, ela põe a mão na minha cabeça mesmo, né? Eu estava saindo para o pagode, ela estava lá orando com a Vanessa, não, peraí, vem cá, quero orar por você antes de você ir. E metia a mão na minha cabeça, cara. Ah, que mulher doida, cara, metendo a mão na... Que Deus abençoe você. Como assim vai abençoar? Ela nem sabe quando eu vou, né? Mas enfim. Então, só que daí pela graça de Deus e misericórdia, a minha família e meus pais foram alcançados. A minha mãe foi ganha através da Vanessa, veio aqui, aceitou Jesus, caminhou com Jesus aqui até ela falecer, já tem 12 anos, né? Que a mãe faleceu. O meu pai aceitou Jesus aqui, se converteu aqui, restaurou a vida. Ele faleceu ano passado, mas os 10 últimos anos da vida dele foi uma vida totalmente transformada, foi testemunho para nós. Porque quando a gente entendeu, eu, meu irmão, que como eu falei, com 22 anos eu me converti aqui, eu achava que o Pai Nosso era minha mãe que tinha escrito. Eu fui na célula, o pastor Josué ministrando a célula, começou lá, olha, né, abra uma Bíblia aí, Mateus 6, eu acertei? Mateus 6, né, Pai Nosso, falei, caramba, olha minha mãe, cara, escreveu um negócio, está na Bíblia, e eu tinha 22 anos de idade, eu não era analfabeto, eu tinha estudado, Vocês podem pensar, nossa, veio da onde? Que não... Vocês têm uma ideia, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. E aí começo a caminhar com Jesus, e aí a gente entende isso, e pela graça de Deus, eu e meu irmão somos canal de Deus para o meu pai se converter, para acessar meu pai, e ele poder acessar os céus de hoje. A gente crê, convicto que ele está na graça, está na glória, junto com a minha mãe e com Jesus, né? Então esse é o primeiro mandamento com promessa. Mas, mesmo que você não tenha acesso, não sei qual que é a tua história, se você não acessou, Deus é tão bondoso que Ele vai colocando pessoas na nossa vida, que vai nos ensinando. E essa é a segunda classe de pessoas que a gente deve honrar. Honre a sua paternidade espiritual. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A primeira promessa de honrar pai e mãe, não é pelo pai e pela mãe, é por causa da gente mesmo. Porque se você não honra, você não acessa a promessa, não é por causa deles. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. A gente não honra pai e mãe por causa do pai e da mãe. A gente honra porque a gente precisa aceitar a promessa do nosso Pai do céu. A promessa que Ele prometeu. E os líderes, é a mesma coisa, Ele está dizendo ali. Porque isso não seria proveitoso para vocês. Então, olha, obedeçam. Porque, não sei vocês, né? Quem aqui é discipulador? Levanta a mão. Não sei você, discipulador, se já teve um momento da sua vida, né, que você queria desistir daquele discípulo, né, Gu, né? eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia fazer isso, Gu, mas saiu aqui. Porque está ali, obedeça aos seus líderes, submissa às autoridades, né? Porque eles cuidam de vocês. E daí, poxa, o líder já está tão, cansado de você, que ele fala, caramba, né? Então, por isso que ele está dizendo, obedeça, porque senão ele vai estar insatisfeito contigo e não vai ser proveitoso, porque você não vai conseguir acessar da unção que está sobre a vida dele. E Deus é o nosso Pai, o nosso paizão, mas na igreja Ele coloca esses pais espirituais. E eu, na minha caminhada já falei aqui, a Vanessa foi a primeira, né, que
aceitou Jesus, daí eu contei da cota, aí eu fui para a célula do Lu, né? Foi a primeira pessoa que fez o convite para ir para a célula do pastor Josué. Caminhei, acho que uns 8 anos, né, Lu? A gente caminhamos juntos. Aí eu caí, né? Fui fazer tratamento numa clínica de dependência química. Retornei, quando eu retornei, comecei a caminhar com meu paizão Vilmar, cadê ele? Está trabalhando hoje, né, mãe? Né? Com meu paizão Vilmar, que é o Nego, né? Todo mundo conhece o Nego. E ano passado a gente transicionou para a liderança, para o discipulado do pastor Josué e da pastora Genoveva. Fora todos aqueles, né, que são inspiração e são mentores, né? O Saulo, a Cris, né? Cris Migão da minha mãe. Né? Aí chorei. Turcati, lembro do Turcati, meu pós-encontro. Turcati me dando pós-encontro. Turcati, Jonas e a Rosita foram meus professores de escola de líderes. Né? Obrigado, vocês. Amo vocês mesmo. Estou muito feliz que vocês estão aqui, de verdade. Foram meus professores de escola de líderes. Então, muita gente nessa casa me instruiu. Por isso que Deus é tão bondoso que Ele vai colocando pessoas para que vão passando de geração para geração. E aqui, por isso que eu estou falando hoje sobre honra. E sobre essa paternidade espiritual. Porque isso só acontece no meio da igreja. Essa questão só acontece no meio de uma igreja que é família. E quando a gente é família, e esse é o ideal de igreja que a gente tem falado, essa igreja família, que a gente quer ser uma família, e eu, particularmente, eu tenho essa convicção no meu coração, porque para mim aqui tudo manda família, né? Metade é babá da Alicia, porque aqui assim, a pessoa fala, Alicia não pode levar, pode ir, né? Eu tenho os avós da Alicia, avós é o Nego e a Anice, eles são o vô e a avó. A Anice vai no dia da avó na escola da Alice, Anice e o Nego. Porque ela adotou, não, tá bom, é meu vô e minha avó. Bom, quero ver a briga que vai ser quando o André e a Thay tiverem o filho deles. Né? Aí perder a avó, né? Mas, quando a gente diz que é a família, não quer dizer que a gente é perfeito, que a gente não briga, que a gente não discorda, né? Vou perguntar para os especialistas. Pastor Mauro, nossa, né? Pastor Admar, os responsáveis pela muita parte da restauração do nosso casamento. Pastor Mauro, nessa semana, quantas vezes você discordou da pastora Admar? Mas você ama ela muito mais que ontem hoje, não é? É isso, família é isso. A gente pode discordar, mas a gente briga até na base da honra, do respeito. Porque esse assunto, quando se trata de honra, tem a ver todo dia, quando a gente está em família. Todos os dias na sua casa, se você esquecer da honra e do respeito, as coisas desandam. E quando isso vem para a nossa família espiritual, é a mesma coisa. Na nossa família, né, a gente mora tudo em casas separadas. E eu cresci nessa realidade. Tanto o meu pai teve bastante irmãos, a minha mãe tinha vários irmãos, então o domingo era almoço na casa das vós, né? Então se juntava todo mundo, todos os primos, não? E aí a gente tinha essa realidade de ir para lá almoçar, Natal, e aí na hora de ir embora, a gente chorava, porque não queria ir, porque não queria se separar dos primos, mas tinha que voltar para suas casas. E aqui também, é igual a nossa família biológica, todo mundo mora em casa separada, mas daí a gente vem para cá, se reúne, porque o nosso paizão vai falar com a gente. Porque a gente tem, né, a gente vai acessar aquilo que o Pai preparou como família. E quando a gente faz parte de uma igreja assim, a gente tem que ter esse entendimento. Que não importa para onde a gente for, você pode viajar, você pode ser enviado, você pode trabalhar em outra cidade, mas você tem que entender que você sempre vai ter uma casa para voltar. Né, Nath? Né? Aonde, né? Eu falo isso. Porque o nosso filho,
Ele mora em Curitiba, o Lúcio. Estou chorando porque eu estava preparando o esboço ontem. E aí eu pensei assim, olha, eu vou... lembrei, não mandei mensagem para o Lúcio essa semana. E eu mandei mensagem, ei filho, como é que você está? Ele deve estar assistindo. E eu falei assim, ele, estou bem pai, estou em casa, tal. Falei, o pai vai ministrar domingo. E ele respondeu assim, Deus vai te usar muito. Eu fiquei 40 minutos chorando, soluçando, olhando para o celular. Por causa dessa frase. Daí eu só respondi, era isso que o pai precisava ouvir. Né? E o Lúcio, toda vez que ele vem, parece que ele está em casa. O Lúcio, ele vem para cá passear, aí ele está, eu olho aqui, ele está atrás de uma câmera. Ele está lá fazendo não sei o que, carregando uma cadeira. Porque parece que ele voltou para casa, que essa é a casa dele. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Por isso que o Salmo 102, 18 diz, escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará ao Senhor. E por isso que a palavra de Deus, ela não é para uma geração só, ela não é para nós só. E a gente tem que lembrar, que a gente precisa lembrar que a bênção de Deus não pode parar em nós, que ela tem que passar, que ela é transgeracional, porque uma geração vai falar a outra geração daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus fez. Existe uma borboleta, uma espécie, de borboleta, que se chama borboleta monarca, que ela é originária lá do México, e ela sai do México e vai para o Canadá, mas para ela chegar no Canadá, eu não sou muito bom de geografia, ela tem que passar por cima dos Estados Unidos inteiro. E para fazer o ciclo de vida dela, para ela chegar lá e voltar, dentro do ciclo de vida dela, que dura 9 meses, que é a borboleta que mais vive, para ela conseguir fazer esse trajeto de ir lá e voltar, ela leva 4 gerações para alcançar o seu objetivo. Então, por incrível que pareça, essa missão de chegar à bênção de Deus levou milhões de anos para chegar aqui. Gerações e gerações passaram antes de nós, para que hoje a gente acessasse Jesus. Eu falei para a Van, tá aqui para mim, eu até falei para os jovens, eu estou acostumado, ministrar, Eu até pedi para eles virem, porque eu precisava olhar para o rostinho deles, porque pelo menos eu ia sentir confiança. Eu pedi para eles sentar tudo aqui na frente, assim, para que eu olhasse para eles. Porque é engraçado você estar no lugar que você um dia lá atrás orou para que você estivesse. Para que Deus te levasse a alcançar isso. E quando chega essa hora, você fala, o pastor José sempre usa a analogia do cachorro, que está preso, e lá tipo lixeiro, desse abre o portão, ele não sabe o que fazer, Eu lembro que quando a pastora mandou uma mensagem, eu falei, amor, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a tremer, daí era a hora do almoço, eu já não queria nem comer mais, eu falei, eu vou chorar, não sei o que eu vou fazer. Porque não era uma questão do convite, era uma questão de o que Deus está fazendo, das promessas de Deus se cumprindo. Daquele menino que não sabia, com 22 anos, não sabia nem que o Pai Nosso estava na Bíblia, agora ele tem a responsabilidade de pregar a Bíblia para a família dele. Cara, isso é muito privilégio. E se não fosse aqueles que passaram antes de nós para chegar aqui, para que chegasse até nós, eu não tinha acessado isso. Você não tinha acessado a bênção de Deus. Você não tinha acessado a salvação. Por isso que, quem aqui tem menos de 20 anos? Não, levanta sua mão assim. Você tem menos de 20 anos, Gabriel? Gabriel tá barbudo já. Cara, porque eu, com 22 anos, eu achava que, em 2, 3 anos, eu ia estar aqui já. Eu estou com 41.
Por isso você que tem menos de 20, não tenha pressa de alcançar as coisas. Deus não é um Deus imediatista. Quem é imediatista é a gente. Deus é um Deus que Ele quer abençoar de geração em geração. Por isso que Ele tem planos e propósitos. Ele não vai acelerar as coisas por causa de mim ou de você. Ele não vai fazer a gente acessar aquilo que a gente nem tinha maturidade para acessar. Eu com 25 anos não tinha maturidade nenhuma para, né? O estrago ia ter sido maior, né, pastor Mauro? Né? Hoje eu entendo isso. Então, mas a gente precisa entender que aquilo que a gente acessou não pode parar em nós. Aquilo que a gente carrega, que você carrega, que cada um de nós carrega, não pode parar em nós. Porque a gente vê aí por aí tantas vidas de jovens sendo interrompidas. Todas as vezes que eu leio uma notícia de um jovem que tem menos de 30 anos, que, ou por uma questão muito banal, um acidente de carro, bebeu, saiu, bate o carro, por causa de drogas, por causa de abuso, perde a vida, aquilo me choca muito. Porque ele tinha tantos dons, tantos talentos, que Deus depositou na vida dele, e ele não vai poder entregar para ninguém. Encerrou ali, acabou. Por isso que essa questão a gente já tem que, cara, olha só, eu preciso entregar algo para alguém, para a próxima geração. Por isso que é de pais para filhos, e de filhos para pais. O Lu falou um negócio, é isso, às vezes a gente aprende com o discipulador, os discípulos ensinam, o que meus discípulos me ensinam, né? Tiago, né, filho? Meu amigo, né? E tem coisas, filhos, todo mundo aqui é filho, né? É filho de alguém, né? Que o pai não pode fazer por nós, que só a gente pode fazer por nós mesmos. E com Deus é assim, por isso que Deus é pai. Tem coisas que a gente só vai acessar se a gente fizer, nem Deus pode fazer mais. Porque Ele já preparou tudo. E a gente só vai acessar aquilo se nós se posicionarmos em relação a isso. Não, eu preciso me comprometer com aquilo que Deus depositou na minha vida. Olha meu compadre lá. Vai ser assim hoje, né? O meu compadre, ele é o responsável, né? Um dos, né? Fora Deus, né? De eu ter conhecido a melhor pessoa da minha vida, né? Foi ele que me apresentou a Vanessa. Nós somos amigos há mais de 25 anos. Cara, então, seu pai nunca poderá fazer por você o que você tem que fazer por ele. Por isso que honra é você que tem que dar. É nós que temos que dar. Nossos pais espirituais também. Os nossos pais espirituais não têm o que fazer em relação à honra, a não ser nós honrarmos eles. Assim como Deus não vai fazer por você o que você precisa fazer por você mesmo. Salmo 145, 4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. De novo aqui Deus está falando da bênção transgeracional. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lorde e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você, 2 Timóteo 1,5. Toda vez que eu leio esse texto, eu ligo né? É legal você ler um texto e ligar uma imagem de uma pessoa, né? Obrigado, mãe, por a sua fé não fingida, né? Eu poder ter acessado. Paulo aqui está falando a Timóteo, né? Da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd, falando dessas 3 gerações, da bênção transgeracional. Timóteo, ele foi um cara fantástico, mas ele tinha a bênção de 2 gerações atrás dele. Sobre ele tinha esse depósito, né, de uma bênção em cima de bênção, uma geração em cima de geração, estava sobre ele.
Por isso, se você que está aqui é o primeiro convertido da sua família, a história da sua família ela vai se dividir entre você, antes de você e depois de você. Uma vez acho que no stand-up, o cara falou algo que marcou minha vida, né? Falou que Jesus foi tão bom que ele zerou o calendário. Não tem outro na face da terra que zerou o calendário. Não, quer saber? Jesus zerou. Vamos começar a contar de novo depois dele. E assim vai ser na sua casa. Você que é o primeiro convertido da sua casa, tome isso como promessa de Deus e a bênção. Você, e isso é promessa de Deus. A sua família vai ser diferente a partir de você. Você não recebeu dos seus avós, dos seus pais, por causa, né, da ignorância, do pecado que eles estavam. Mas agora, você tem a luz. E os seus filhos e filhas, e o filho dos seus filhos, vão herdar uma bênção através da sua vida. Porque esse Deus é um Deus que quer abençoar até a 4ª geração. É só acessar. Por isso, tem algo lindo na sua casa, desencadeando agora nos céus, na sua geração. Por isso você não pode parar. Por isso que você precisa acessar tudo que você pode acessar. Porque algo que você carrega dentro de você, você vai entregar para o seu neto. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que está dentro de você, essa fé não fingida, você vai entregar para o seu neto, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, dos seus filhos. Dizem que de todos os jovens, escutem isso, todos os jovens que se desviam da fé, os pais também esfriam. E vice-versa. Os pais que decidem desviar da fé, os filhos também se desviam da fé. Cara, uma coisa é o filho crescer e não querer. Isso, livre-arbítrio, isso é uma coisa. Outra coisa é ele se desviar porque você esfriou primeiro. Aí a gente dá a luz, né? Nossos filhos biológicos. E a gente perde eles espiritualmente. Porque chegou um momento que a gente, não quero mais acessar. Quer saber? Cansei. Parei. E os filhos, mesma coisa. Não, quer saber? Eu não quero mais. Meus pais lá. E isso pode acabar com um ciclo de bênção para muitas gerações da sua casa. Então você, assim como Timóteo, ele tinha um depósito espiritual muito maior que a sua avó, com certeza. Você hoje pode ter esse depósito espiritual também muito maior para depositar sobre o seu filho. E o seu filho vai ter um depósito espiritual muito maior. Uma coisa que me chama muita atenção, às vezes, e eu olhava isso, não sei se pode falar inveja, né? Quando a gente vai para as conferências, nossa, aí sobe um menino de 25 anos, 30 anos, e fala da Bíblia, e eu fico assim, E aí, a primeira coisa que eu penso, cara, ele só tem 25 anos, e com 25 anos eu nem sabia que o Pai Nosso estava na Bíblia. E aquilo alegra o meu coração, porque daí eu fico pensando no meu filho, mas o meu filho pode ser assim. Os meus netos pode ser assim. Isso que a gente tem que crer. Eu aprendo muito com o Cássio, muito, principalmente na relação de não fazer bullying. Porque o Cássio, ele é mais comedido que eu, né? E ele me chama a atenção, pai, não pode falar assim, pai. Não, né? Por quê? Porque ele tem outra visão de mundo. Ele cresceu em outro ambiente. Ele cresceu aqui, brincando aqui, né? O que me surpreendeu com o Lúcio não foi a questão assim, porque ele é assim, a gente é amoroso, mas foi a resposta, porque ele entende, vai subir lá, Deus vai usar. Tipo, pai,
Ele mandou agora, né, antes de eu subir, que eu mandei o link para ele. Amo você, fique tranquilo. Porque tem esse entendimento, sabe quem é o Espírito Santo, sabe quem é Deus. Então, na Bíblia, a gente vê as genealogias divididas em 4 partes: patriarcas, reis, sacerdotes e profetas. Você pode repetir comigo? Patriarcas, reis, sacerdotes, profetas. São gerações diferentes que Deus usou desde Abraão, Isaac e Jacó, até chegar aos profetas. Êxodo 6:3 diz: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Quando a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó, a gente está falando de um intervalo de 500 anos. Acho que tem um não errado ali, né, pastor? Confirma para mim. Que me revelei a eles, acho. Mas ali tem o intervalo de 500 anos. Então, em 500 anos, Deus se revelou, né, de forma poderosa para eles. Porque eles foram o quê? Patriarcas fiéis, que foram falando de geração. Me revelei, né? Não me revelei? Tá. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó, mas pelo meu nome o Senhor não... por esse nome o Senhor nos revelou. Isso mesmo, obrigado, Saulo. Então, e das 12 tribos de Israel, hoje só existe uma, que é a tribo de Judá, judeus. E a tribo de Judá, quem lembra, eles eram os os levitas, né? Os levitas carregavam, e por isso que a Bíblia diz que eles são os remanescentes de Israel, né? E sobre essa tribo de Judá tinha uma promessa, que está lá em Joel, toda hora eu me perco nisso, capítulo 3, versículo 20, Judá será habitada para sempre em Jerusalém, por todas as gerações. E essa promessa, a gente vê que ela se estende até nós. Pois lá no primeiro livro do Novo Testamento, ele também fala de gerações. Mateus 1, versículo 1 e 2. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E quem que faz parte da genealogia de Judá? Jesus. E quem que aqui faz parte da genealogia de Jesus? Então essa promessa se estendeu até nós. Por isso que essa bênção é transgeracional, porque ela não parou lá nos patriarcas, nem nos reis, nem tampouco nos sacerdotes, e nem nos profetas. Ela chegou até eu e você, chegou até Jesus e chegou até mim e você, porque eles foram fiéis, passaram de geração em geração, falaram para os seus filhos dos seus filhos, e chegou até nós. Por isso que a gente não pode deixar essa tocha morrer na nossa mão. E isso faz parte da honra. Honrar não é uma questão de você, a gente vai falar sobre isso, é bem diferente de valorizar. Honrar é você passar o legado. Falar, né? A gente nunca deixa de citar todos aqueles que passaram, a nossa família. É que os pais dos seus pais sejam lembrados, e os feitos do seu Pai, do Senhor, sejam lembrados. Por isso que, quando se trata de honra, é algo que se passa de pai para filho, e de filho para pai. E a gente tem que entender isso, porque quando fala de filho, paternidade é algo muito importante. E quando a gente resolve as pendências de paternidade, a gente resolve muita coisa. A gente se resolve, se empodera, a gente amplia, a gente se impulsiona e a gente libera a nossa alma. Eu estou fazendo 30 semanas e eu tenho um problema sério com fazer curso ou algo. E não é um curso, né? É um programa, né? Porque eu sou daquele, se eu vou fazer de verdade.
Cara, na primeira semana eu já entrei em crise já. Eu já tive que lembrar do meu pai, eu já um monte de coisa. Só eu, né, mano? Nossa, daí você tem que ir lá, cavocar. A gente veio para aula, o primeiro dia eu e a Vanessa fomos dormir quase 4 da manhã, porque daí a gente ficou trazendo tudo de novo. Eu falava, Deus, só queria dormir. E vai. E na segunda semana a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, e agora? Tá? E vai e quebra, né? Porque ainda tem problemas de paternidade mal resolvida, que não tinha, né? E aí, só que aí Deus, ele vai trabalhando com o tempo, né? Deixa a gente chegar à maturidade e agora, fala, agora ele já aguenta, bota mais um negócio para ele carregar ali. Agora ele já aguenta mexer nisso aí. E aí vai lá a gente mexer. Agora ele tem maturidade para mexer. Então a gente precisa resolver. E a gente vê que os mandamentos do Senhor não são para um só individualmente, mas para uma descendência e as novas gerações. Essa é a lei, Deuteronômio 6, 1, 2. Essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Deste modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenha vida longa. Por isso, pais, não tenham pressa de Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer no seu filho, porque Ele trabalha numa perspectiva geracional. Às vezes a gente como pai, a gente quer apressar, não, filha, né? Toda viagem de férias, eu e o Lúcio, a gente senta e esses dias, a última série, a gente ficou 6 horas numa lanchonete. E os garçons estavam incomodados já, porque a gente pediu um hambúrguer e uma coca e ficamos lá 6 horas. Conversando e falando de Deus, não sei o quê, e a gente não quer dar o tempo deles, né? Então a gente quer ter pressa. E agora é o que nós vamos entrar na pregação, tá? Vamos para os nossos 4 passos para que a paternidade seja estendida de pais aos filhos e aos netos. Primeiro, honre a paternidade em sua vida. Qual paternidade? A gente tem 3 paternidades: divina, Deus; a biológica, seus pais; e a espiritual, pastores e líderes. Para a gente passar a bênção, para que a bênção de Deus seja estendida, a gente tem que honrar essas 3 paternidades. Não é só honrar a Deus. Ah não, mas eu honro a Deus. E aí? Tem que honrar a Deus, seus pais e os seus líderes, pastores e líderes. Sua paternidade espiritual. E nenhuma delas compete uma com a outra. Isso a gente tem que entender muito bem. Porque às vezes, principalmente a gente que, né, é pai de filho crente, né, a gente acha que os líderes estão competindo conosco. Não! Estão auxiliando, né? Se tem uma coisa que essa casa auxiliou, foi na criação dos nossos filhos. Porque eu fui pai com 17 anos, gente, 16 para 17, eu nem sabia que era ser pai. Né? Eu cheguei aqui que eu fui aprender, ser marido, né? Nós estávamos, o Caio e a Stephanie casou, e a gente estava num papo bem legal, né, Josi? Com os piá lá, né? Bem top, pegamos eles lá, né? Mas foi falado lá, fica lá, né? Mas tudo que a gente compartilhou lá, eu aprendi aqui, com esses homens aqui, com essas mulheres. Então, a gente precisa, e a gente tem que ser bem resolvido com essas 3, a gente tem que ser tranquilo, bem resolvido mesmo, com Deus, com nossos pais biológicos, com nossos líderes. Porque se a gente honra as 3, a gente está de tanque cheio, para que depois que a gente tiver a graça de ter filhos, discípulos, a gente também vai poder transbordar essa mesma graça na vida das próximas gerações. Porque se você não está bem resolvido com seus pais, cara, como é que você, né, com a paternidade biológica, como é que você vai levar essa bênção para frente? Você vai esquecer. Eu tenho um problema muito sério, assim, a pessoa morreu, no outro dia parece que ela nem existiu. E eu tenho que trabalhar isso, eu não descobri ainda por quê. O 30 semanas, quero que ele vai me levar a descobrir por que isso. Deve ser alguma coisa da minha infância, alguma rejeição que eu bloqueei, porque é mais ou menos aqui, tá bom, depois. Né? Isso aconteceu com a avó, né? Eu sempre compartilhei com a Vanessa. Mas eu tenho restaurado isso. É a mesma coisa com os líderes. Se você não tem
se você tem problemas com a sua paternidade, da sua família espiritual, cara, como é que você não vai... Aonde você for, você vai falar, ou você vai falar mal da igreja, ou você vai falar mal do líder, você vai ser aquela pessoa que vai afastar mais, e aí o que acontece? Aquela pessoa que você está falando, ela não vai acessar a bênção, porque ela, não, mas peraí, porque se a gente não honra as pessoas que a gente vê, não vai honrar Deus. Não tem como falar que você ama a Deus, se você não ama o seu irmão que você vê. Hoje, a gente tem que estar bem resolvido. A gente tem dois exemplos na Bíblia. Quer ver o primeiro de desonra? Esaú. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Honrar é uma questão de escolha. É uma decisão. Ou você honra ou você desonra. É aquilo. Teu pai pode ser a pior pessoa da face da terra. Então você vai ter que escolher ou honrá-lo ou desonrá-lo. Porque não é uma questão de merecimento. Nossos líderes espirituais, mesma coisa. Honra é uma questão de escolha. E quando a gente rejeita a unção e a bênção, não tem como mais voltar atrás. Esaú escolheu o caminho da desonra. Ele não quis. Ele rejeitou. E aí ele quis voltar. E não tinha mais. Mesmo, embora buscasse a bênção com lágrimas. Não tinha mais como alterar aquela decisão. Já tinha desonrado. Já era. Mas agora, da mesma maneira que Esaú escolheu a desonra, Nabote escolheu a honra. 1 Reis 21, 3. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta. Olha o capricho do rei. Nabote, tem um terreno ali, do lado ali, que é a sua vinha. Eu quero fazer uma horta lá. Vende para mim? Só quero plantar em cebolinha lá. Ele falou: já que fica ao lado do meu palácio, em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Esaú rejeitou a honra, Nabote não vendeu a honra. O rei ali por capricho, ele queria a vinha para fazer a hortinha dele. E não só, mas ele falou: olha, eu te dou uma melhor. Mas vamos fazer melhor ainda, você pode, fala o preço, o que você quiser, que eu pago. E ele diz: Deus me livre, porque para Nabote não era uma questão de se desfazer da vinha, mas sim de vender a honra por qualquer preço. Um vendeu a paternidade, outro morreu por honrá-la. E aqui é a pergunta: que tipo de filho você é? Porque se a gente tiver o coração de Nabote, a gente pode viver a paternidade espiritual e biológica com nossos filhos, mesmo que a gente não tenha recebido. Por isso, honre a paternidade na sua vida. Honre aqueles que Deus colocou. Tanto biológico quanto espiritual. Paternidade tem a ver com uma decisão de filiação. Tem um livro muito bom, pastor Fabiano, pastora Leila, Escolha Ser Filho. Leia esse livro. Tem 2 livros que mudaram a minha mente. Um é do Max Lucado, ele escolheu os cravos. A Vanessa já falou ali. E outro foi esse livro. Eu li ano passado, a gente fez uma série de mensagens aqui com os jovens. Escolha Ser Filho. Cara, espetacular. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deles o direito de se tornarem filho de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, a palavra honra, ela aparece 146 vezes em 136 versículos. Jesus, ele honrou o seu pai. Disse Jesus: honro o meu pai e vocês me desonram. Seus filhos não vão honrar o que você desonra. Jesus falou: olha, honre o seu pai. Eu honro o meu pai e vocês me desonram. Então, aquela galera não acessou o pai, porque desonrou. Honra a sua paternidade divina, honra a paternidade biológica e honra a paternidade espiritual, que são os seus pastores. Para quê? Para que a paternidade seja estendida dos pais aos filhos e aos netos.
Segundo, valorize a paternidade. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei no Evangelho. Essa palavra valor, ela dá a base para o valorizar, e no nosso tempo isso está muito distorcido, o que tem valor ou não. Você pega uma camiseta branca, ela custa R$30. Você coloca escrito Supreme em vermelho, ela vai para $500. A mesma camiseta. A nossa geração é uma geração que perdeu a noção de valor, o que tem valor. Antigamente o que tinha valor era o tênis durar 10 anos, né? Não, esse é bom, porque esse dura, né? Hoje, isso ficou descartável. E a gente perdeu isso. Às vezes a Vanessa vai no mercado e fala assim, nossa, o tomate estava caro, e eu fico puxando na minha mente, mas qual é o valor do tomate para mim achar que ele está caro? Eu não consigo, eu não tenho essa noção de, ela briga comigo, porque eu vou lá, às vezes eu vou no mercado, tem que comprar tomate, tá bom, tomate, o macarrão, é o macarrão, eu não fico olhando qual que está mais barato, eu pego o macarrão. E é que eu não tenho infelizmente eu não tenho essa noção, não, a carne está cara, né? Mas qual que eu não consigo, quem que bota preço para dizer que está caro, né? Preciso melhorar nisso, mas porque a gente perdeu essa noção, né? Preciso fazer um estudo, né? Porque o valor, a gente vê hoje na questão de, até você pega as negociações do futebol, essas coisas milionárias, e aí a gente confunde que valor tem a ver com merecimento, e não é isso. Por isso que a gente muitas vezes tem dificuldade de valorizar, porque mesmo que o seu pai e a sua mãe não te deu nada, eles já te deram a vida, e aí já é a oportunidade de você acessar todo o resto que Deus tem para você acessar. E a cultura da honra, ela nos ensina que valorizamos pessoas não pelo que elas fazem ou deixam de fazer, mas sim pelo que elas são, porque nada substitui a paternidade de sua vida. Por isso que Paulo diz ali que você pode ter muitos tutores, mas pais são poucos. E eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Ou seja, vai passar muita gente pela sua vida, mas que é pai de verdade, poucos. Por isso que esses você tem que honrar. Às vezes o seu pai não era pai, porque ele não sabia ser pai. Eu aprendi a ser pai aqui. Como corrigir um filho, o tom de voz. Pastora Cris, eu amo você. Porque, cara, eu aprendi lá, fazendo curso, sabe lá, né? Ensinando as crianças, né? Eu lembro, minha primeira turma, geração Alegria, cara, entrou o Gustavo, o Pedro Ernesto, cadê o Jorge e a Ana estão aí? Era ele, Gustavo, o Pedro, o Júnior, né? Só os bonzinhos, foi top, né? Tudo bênção, tudo aí, ó, vivão ali, né? Cara, então, Paulo está falando isso, ele já dá a letra ali, ó. Vocês podem ter mentores, líderes, amigos, chefes, mas tem poucos pais, por isso valorize quem dedica esse tempo de ser pai espiritual da sua vida. Se você tem o privilégio, né, de poucos, de ter o seu pai biológico como seu pai espiritual, mano, aí você tem que dar honra dobrada. Nossa, olha que privilégio, quando a gente tem o nosso pai biológico como nosso pai espiritual. E pai, você, que é crente, olha a honra que você tem de poder discipular seu filho. Vamos correr. Por isso valorize seus pais espirituais. Pais que não são valorizados, eles não vão ser honrados, né? Valorizar é muitas vezes ser grato por cada um deles. A gratidão é a melhor maneira de demonstrar valor para aqueles que dedicam tempo pela nossa vida. A ingratidão afasta os céus da nossa vida. Por isso valorize seus pais espirituais, seja grato. Terceiro, acredite na potencialização do legado.
Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Cara, a gente tem que acreditar, nossa, o meu pastor faz grandes coisas, mas eu vou fazer mais que ele. É isso aí. Vou fazer mais, né? A gente tem que acreditar nisso, nessa potencialização. A gente tem que acreditar que o reino de Deus nos potencializa. Jesus falou, olha, vocês farão coisas ainda maiores que eu. E precisa que esse é um princípio muito claro para nós. Porque não é fazer as mesmas coisas, porque o céu sempre está querendo fazer coisa nova, coisas maiores. Mas qual que é o caminho para realizar coisas maiores? A gente vê na história da igreja vários avivamentos que aconteceram e foram embora, grandes moveres que começaram e parecia que não teria fim, mas acabaram. Por quê? Porque muitas vezes a nova geração veio e quis começar do zero. Não, vamos fazer do nosso jeito. Eles são antiquado. Quer saber? E aqui eu não estou falando de criatividade, de fazer as mesmas coisas de maneira diferente. Mas o princípio é sempre o mesmo. O pastor fala isso. Não é porque alguém usou, né, o princípio de uma maneira errada que deixou de ser princípio. Não é porque alguém que tinha que, né, ser honrado não valorizou aquela honra que você vai deixar de honrar os outros. Porque o princípio é o mesmo. Então, a gente precisa acreditar nisso. Porque, assim como os discípulos tiveram que honrar e valorizar aquilo que Jesus tinha feito antes dele, nós também temos que honrar e valorizar aquilo que a nossa paternidade espiritual está fazendo antes de nós. O pastor, ele sempre cita aqui o bispo Eliel, o quanto ele é importante para essa casa. Você tem honrado pelo bispo Eliel? Ele está com? Esses dias eu falei, o bispo Eliel, quando ele foi para Israel, o Mar Morto estava gripado, gente. Nem estava morto ainda, só estava começando a gripe. Mas ele está aí, firme. Está lá. Cara, a honra é a vida desse homem. 2 Reis 2, 9 e 10, diz assim, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, aí você vai ter o que pediu, do contrário não será atendido. Ou seja, ô Eliseu, se você ficar até o fim comigo, aí sim você vai ter o que pediu. Agora, se você desistir de caminhar do lado do profeta no meio do caminho, não vai entender. O ser humano às vezes tem uma mentalidade de consumo tão grande, que até mesmo na paternidade espiritual, na unção a gente absorve essa realidade, a gente pula de um pastor para o outro, de um discipulador para o outro, de uma célula para outra, porque eu não tenho mais, ele não tem mais o que me oferecer. Quer saber? Eu já sou maior que ele, eu já prego melhor que ele, eu já toco melhor que ele, então, não tem porquê continuar até o fim do lado dele. E foi isso que Elias falou para Eliseu, vai ficar do meu lado até o fim? Aí você vai ser. Por isso seja um filho que busca a unção dobrada. A gente não precisa construir nada do zero, mas a gente precisa permanecer para receber a unção dobrada daquilo que eles carregam. Existe uma unção dobrada para aqueles que permanecem aonde eles foram plantados. Até o fim. Deuteronômio 35, ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais próximos e mais numerosos do que os seus antepassados. Ou seja, vocês podem ser mais próximos e mais numerosos, maiores que os seus antepassados, mas vocês precisam tomar a posse da terra. Vocês precisam pisar onde eles pisaram. Precisa estar junto. A gente precisa conquistar o legado deles. Está sobre eles.
Então comece a acreditar que o que Deus tem de promessa para a sua família espiritual, para a nossa igreja, é tão dentro que não cabe numa geração só. É enorme, não vai caber, cara. Eu às vezes fico, será? Esse dia eu estava orando, Deus, eu vou conseguir ver pronto? Né? Eu vou conseguir? Agora a gente já está vendo os muros, né? Quem já passou lá no terreno da igreja e viu os muros? Tem muro já, galera. Porra, você passa lá, né? Antes a gente ia lá, olhava, agora tem muros já. E eu estou numa expectativa, pensando, cara, já, olha só o que Deus tem, cara, para a minha geração. Eu fico pensando meus filhos pregando naquela igreja. Quem aqui visualiza seu filho pregando naquela igreja? Cara, a gente tem que acreditar nessas coisas maiores, eles vão ser mais numerosos que nós. Acredite nesse legado, acredite na potencialização. Tudo que Deus tem feito ao nosso redor já é grande. Eu estar aqui já é um milagre, já é muito grande. Cara, mas Deus tem muito mais para fazer através disso aqui. Por último, discipule a próxima geração. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Essa é a importância dos mais velhos discipularem os mais jovens. É essencial para que eles acessem a bênção. Paulo enfatiza isso aqui, porque cria essa atmosfera de aprendizado e de crescimento espiritual. Primeiro, com exemplo de vida, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Ele começa destacando isso, fala para os mais velhos, aí ser sóbrio. É digno de respeito, sensatos. Eu pulei a frase da pastora? Volta lá. Um slide para trás, por favor. A chama do evangelho passará para a próxima geração se estivermos comprometidos em nos deixar queimar na nossa geração. Muitas vezes a gente quer que o nosso filho queime por Jesus. Mas quantas vezes ele viu você queimar por Jesus? É isso, é sobre isso. Depois, com ensino e orientação, semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Paulo está exortando as mulheres mais velhas a ensinar as mais jovens a amar seus maridos. Ele destaca a importância do compartilhamento de sabedoria e de aconselhamento prático. Os mais velhos têm a responsabilidade de transmitir conhecimento e orientação espiritual. O Saulo tem feito um trabalho tremendo com os jovens, né? O cara vai abrir um negócio, jovens empreendedores, procura o Saulo. Quer abrir seu negócio? Vai lá. Às vezes o jovem ele diz, não, você tem que fazer algo por você mesmo, né? Não, cara, você tem uma família que você pode acessar, você não precisa começar do zero. Você não é a semente da terra que vai ser algo único. Não, você é filho como qualquer um de nós. Acesse, busque conhecimento. É isso que eles estão falando, homens velhos sejam sóbrios, sábios, prudentes na fé. Ensine os mais jovens. E também a manutenção da sã doutrina. Você, porém, fale do que está de acordo com a sã doutrina. Está falando da importância de ensinar de acordo com a Bíblia. Por isso, você que é mais velho, né? Você tem esse papel importante, desempenha esse papel importante de transmitir a verdadeira fé cristã. Isso vai garantir que a próxima geração não seja desviada por doutrinas falsas. A gente tem falado tanto disso, dos nossos jovens. Mas ensine a sã doutrina, para que ele tenha como combater as ideologias. E vamos para, se os quiserem subir já. Olha que legal.
Honrar gerações, seja de pais para filhos ou de filhos para pais, é um princípio fundamental na nossa caminhada cristã. É uma oportunidade de receber e transmitir a bênção de Deus de forma transgeracional, permitindo que a chama do Evangelho continue acesa através das gerações. Por isso, honre a paternidade em sua vida, reconhecendo tanto a paternidade divina quanto a biológica e espiritual. Valorize aqueles que desempenham papéis de paternidade em sua vida, expressando gratidão e reconhecimento. Acredite na potencialização do legado paterno, e entendendo que a unção dobrada está disponível para aqueles que permanecem e constroem sobre o alicerce estabelecido pelos que os precederam. E discipule a próxima geração, compartilhando sabedoria, ensinando a sã doutrina, e seja um exemplo de uma vida cristã. Eu queria fazer, na verdade, 3 tempos de oração. O primeiro, você, que é a primícia da sua casa. Meu irmão chegou? Eu vi o Patrick. Meu irmão está aí? Oh, meu, olha como Deus é bom. Agora eu fiquei mais nervoso. Então está acabando. Meu irmão mais velho, tá? Ele é mais velho que eu, só para me enfatizar isso, que a galera fala que eu sou mais velho que ele. Não sou, não. Mas eu queria fazer 2 tempos. Você que está inaugurando a graça na sua casa. Lúcia, eu sou o primeiro crente da minha casa. Fique de pé, eu queria orar por você. Você que é a primeira geração de crente. Cara, você tem uma responsabilidade tremenda de escrever uma nova história para a sua geração. Você que está sentado, estenda a mão para eles. Vamos orar por eles. Pai, muito obrigado. Obrigado por esses irmãos, filhos e filhas amados de Deus, que hoje, Pai, acessaram a sua graça, que estão, Pai, convivendo com o amor, que a luz do Senhor resplandeceu sobre a vida de cada um deles, e agora, Senhor, através deles vai ser transmitida a toda a sua família, a sua casa, a geração dos seus filhos, os filhos dos seus filhos serão alcançados, Senhor, para viver a plenitude do Senhor, e transmitir a bênção de Deus por várias e várias gerações, em nome de Jesus, amém. Você que é filho já, que já é filho de crente, que já é a 2ª ou 3ª, fique de pé. Para você que já é filho, quero orar para que vocês não esfriem na fé, porque tem uma geração, tem uma galera, ó, cara, Deus é muito bom. Pai, obrigado, Deus, pelos nossos irmãos mais velhos. Obrigado, Jesus, porque eles, Senhor, têm passado este legado de geração em geração, entenderam, receberam dos seus pais. E hoje, Pai, eles podem, Pai, com esse depósito espiritual, Senhor, transbordar sobre a vida de muitos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, Senhor, e que em nome de Jesus, todos os dias da vida deles, Senhor, eles possam transmitir essa bênção de pais para filhos, de filhos para pais, e que todas as gerações da terra sejam alcançadas, Senhor, para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus.